Todo gordo que dizia que aceitava o próprio corpo daquela maneira, que estava bem, está gordo, que não tinha problema nenhum, e que agora está entrando na canetinha emagrecedora para poder emagrecer, essas pessoas tinham era preguiça de treinar. Elas não queriam, elas não aceitavam o próprio corpo daquela maneira. Elas tinham era preguiça de treinar e agora elas estão usando a canetinha e emagrecendo. Isso é o que tem um monte de gente falando por aí e que, obviamente, não tem como concordar com uma coisa dessas, né, pessoal? Eu tô cansado de dizer que ninguém deixa de emagrecer por preguiça ou falta de vontade. Que ninguém come mais do que precisa porque é fraco ou porque quer vida fácil. Pelo contrário, porque vida fácil é uma das últimas coisas que uma pessoa obesa tem. Ela vive sobrecarregada física e emocionalmente. Ela vive sendo julgada o tempo todo. E isso, sinceramente, vamos concordar, não tem nada de fácil. Tá bom, Valentim, mas por que essas pessoas diziam que elas se aceitavam como elas eram e agora tá todo mundo querendo emagrecer? Por uma série de motivos. Elas podiam dizer, por exemplo, que elas se aceitavam daquela maneira para o pessoal parar de encher o saco delas, para diminuir um pouquinho a pressão que a sociedade acaba colocando em cima dessas pessoas. Quem garante que essas pessoas não tinham, por exemplo, um monte de questão emocional por trás daquilo tudo ali e que fazia com que elas comessem mais do que elas precisavam? Que elas, na verdade, não conseguiam era se controlar. Elas queriam, mas elas não conseguiam. E olha como é terrível. Você quer uma coisa, você não consegue e você é julgado por aquilo. E para ser sincero, eu não sou contra a caneta emagrecedora quando elas são indicadas pelos médicos. Eu só acho que, independente do caso, todo mundo que pega algum atalho para emagrecer tem que fazer prioritariamente um tratamento psicológico durante todo o processo. O que adianta emagrecer e não tratar as compulsões, as questões emocionais que fazem com que você perca o controle e acabe ganhando peso? Entende? Se só usar o atalho para emagrecer, aquela pessoa vai ter mais um problema, que ela vai desenvolver uma dependência psicológica daquele atalho, aí a vida dessa pessoa vai ficar ainda mais complicada. Ah, Valentim, mas eu tenho dinheiro e eu posso usar minha canetinha emagrecedora para sempre. E aí? Tem certeza que pode? Você tem certeza das consequências que essas canetinhas podem trazer para a tua saúde a médio e a longo prazo? Eu acho que não, porque na verdade nem mesmo os médicos têm. É importante entender que emagrecer não é sobre estética. Claro, estética é sim importante e eu valorizo bastante estética também, mas estética tem que entrar como bônus e não como o artigo principal daquele emagrecimento. Eu acho que você precisa fazer uma virada de chave na tua vida, não para que você viva mais, não para que você viva mais bonito, mas para que você viva melhor, com muito mais qualidade. Basicamente foi isso que aconteceu comigo. Nunca me importei muito com a minha alimentação, nunca gostei de ir pra academia treinar, eu achava aquilo chato pra caramba. Durante a pandemia era aquele terror, nada pra fazer, era só comer, beber e é claro que eu ganhei peso. Pra piorar, minha mãe estava doente naquela época, a doença piorou, ela acabou morrendo e foi realmente terrível. E aos 49 anos de idade eu estava assim, com todas as minhas taxas alteradas e com muito mais peso do que eu gostaria de estar naquele momento da minha vida. E o pior de tudo é que eu cheguei a achar que era tarde demais para mudar aquele cenário. Porém, como eu tenho a sorte de dominar a hipnose e de ter ela ao meu favor, foi aí que eu comecei a reviravolta. Eu comecei a cuidar de mim, entrei para a academia, comecei a entender melhor o que eu estava comendo, por que eu estava comendo. E hoje, 3 anos depois, aos 52 anos, eu estou assim, bem pra caramba, mentalmente, fisicamente e o melhor de tudo, sem nenhum tipo de atalho. O fato é que cada um tem uma história e ninguém deve ser julgado por ela, porque na maioria das vezes a gente nem escolhe viver aquilo que a gente está vivendo. Mas a mensagem de verdade que eu queria deixar para você que está me vendo agora é que independentemente do que esteja acontecendo com você, dá para reverter. Não importa a idade que você tenha, de onde você vem, o que você faça, dá para reverter. A hora que você decidir cuidar da tua mente de verdade, você pode ter certeza de que a mágica vai acontecer. É o que eu sempre digo, quem cuida da mente, cuida da vida. Beijo, fica bem aí.